Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade para falarmos sobre trabalhar a espiritualidade, a nossa espiritualização, que é uma condição, e a condição espiritual, que é outra. Mas, acima de tudo, começando por agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre e à sua Mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, aqui nesta terra, nesta velha Europa, Portugal. Agradecer também a presença dos nossos mentores, guias espirituais, anjos da guarda, anjos protetores, que fazem parte, na realidade, da espiritualidade, que se encontram no mundo etérico, no mundo espiritual. No mundo espiritual, que nos acompanham, iluminam, guardam, protegem. Claro, cada um na sintonia em que se encontra, cada um no padrão energético vibratório, independentemente da doutrina, da religião, da crença que prega. Mas, para falar aqui, muita gente me procura dizendo que gostaria de trabalhar a sua espiritualidade, mas que na realidade não sabe como fazer isso. Ora, muito bem, eu acho isso um pouco curioso, essa falta de intimidade que as pessoas, na sua individualidade, têm com o seu próprio espírito, porque, na verdade, sinto que existe uma idealização grande sobre este tema da espiritualidade. Muitos acham que o espírito é algo do além, meio sobrenatural, ou algo que está fora de cada um de nós e da qual querem muito se aproximar. No entanto, meus amigos, minhas amigas, o espírito, o nosso espírito, é algo muito mais simples, mais real e bem mais fácil de ser até acessado, porque todos nós temos, além do nosso corpo físico, temos a nossa mente racional, temos um espírito que é como uma versão melhorada de nós mesmos, ou não, dependendo do estado de cada um. O nosso estado de consciência superior, que é um bocadinho, é um pedacinho de Deus que habita em cada um de nós. Ora bem, esse lado divino, ele sempre esteve e sempre estará presente com cada um de nós. Você, desse lado, pode não ter percebido ainda ou não ter dado muita atenção, mas, com certeza, ele está aí, porque todos nós somos seres espirituais, todos nós somos seres espiritualizados. Não importa aqui, até do ateu, o convicto, ao monge, ao budista, ao cristão, ao católico, ao evangélico, ao espiritualista. Ora bem, então quando as pessoas falam que querem trabalhar a sua espiritualidade, primeiro estão receosos e com medo, primeiro passo. Mas sinto, muitas vezes eu percebo, sinto que o que querem, na verdade, é ouvir o que o espírito delas, da própria pessoa, tem para dizer. Começar uma relação mais próxima com esse lado divino, essencial, e para ajudar a nossa tarefa, irei comentar aqui algumas dicas para o melhoramento de cada um de nós. Primeiro, dediquemos um tempo que é muito essencial para a prática espiritual. O medo, o ego, a vaidade, a raiva, o ódio, a ignorância têm que ser postos de lado. Nós temos que tirar um tempo, dedicar um tempo
com disciplina para a prática espiritual. Uma mensagem para quando você mesmo, uma mensagem para cada um de vós impede de chegar à vossa presença, a vossa bênção de chegar. Sintonize-se consigo mesmo, sintonize-se com a energia da gratidão. Esta é nada mais, nada menos do que a verdadeira espiritualidade. Não adianta ter a vontade de ouvir o Espírito ou os Espíritos e não dedicar um tempo para isso. Meus amigos, minhas amigas, vamos tomar a devida consciência, porque esta é a verdadeira realidade. Precisamos encontrar espaço em nossas rotinas, em nossas vidas, em nossos dias agitados, para nos dedicarmos ao recolhimento e à escuta do nosso mundo interno. E não precisa de muito. Pode ser 5 minutos diários de meditação, pode ser um momento de oração antes de dormir. Busque, procure livros que falem sobre o tema ou experimente ir em grupos de trabalho com práticas espirituais. As práticas espirituais, o conhecimento, o afloramento, a sintonia, a harmonia, o equilíbrio, a paz, a serenidade. Práticas espirituais com as quais cada um de vós se identifique. Tem que sair da inércia. Cada um de vós dê o pontapé de saída, pontapé inicial. Fique em silêncio. O nosso Espírito, ele fala com cada um de nós o tempo todo, mas temos muitas vezes dificuldade de entender, porque não é uma comunicação algo racional, é processada pela mente. O Espírito trabalha no campo das energias sutis e fala muito, muito e muito através da intuição, dos sonhos, por meio de imagens e mensagens. Claro, em meditação, entre outras formas. E para acessar essa voz interna, se escutar, às vezes é preciso, meus amigos, minhas amigas, é preciso silenciar. Não tem milagres. É simples. Como somos muito racionais e agitados, temos muita dificuldade, às vezes, de silenciar o nosso interior. Mesmo quando não estamos trabalhando mediunicamente, quando temos um tempo livre, nunca usamos para o silêncio interior. Estamos sempre numa verdadeira tempestade, agonia, desespero. Estamos fora de sintonia. Estamos sempre usando, por exemplo, o telefone, o celular, navegando nas redes sociais, que é mais bonito, nos distraindo. Pois é, silenciar é fazer nada mesmo, mas mesmo nada. É dedicar um tempo para si mesmo. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos diários, e ficar atento ao que acontece dentro de cada um de nós. Perceber o que estamos sentindo, o que nós queremos. Isso, meus amigos, minhas amigas, isso nos acalma e permite que, aos poucos, consigamos entender essa linguagem delicada da intuição e dos sinais que chegam para cada um de nós. Por exemplo, façam um altar, como veem nos meus vídeos, o meu altar com as imagens que eu adoro, devoto, muita fé, esperança, muita graciosidade. Faça um altar. Eu gosto muito da prática de fazer um pequeno altar em casa. Pode ser com imagens de divindades com as quais cada um de vós se identifique.
objetos sagrados ou com algo que represente os elementos como cristal, terra, vela, fogo, copo com água, incenso, ar. Criar um espaço físico em casa para a prática. Peça para que o seu espírito se revele e, se quiser escutar mais o seu espírito, coloque essa intenção. Diga, mas diga com fervor, com fé. Diga para o universo, escreva, peça para Deus, mentalize. Sempre que colocamos a intenção em algo, tudo fica muito mais fácil e mais forte. E teremos que ficar atentos aos nossos sonhos. Aos nossos sonhos, que é muito, muito importante. A nossa intuição, a convites, claro, teremos que reparar que entidades espirituais, que forças, que harmonias, que sintonias, que outras condições nos afloram para nós estarmos alerta, vigilantes a convites pouco elucidativos, mas teremos que estar com certeza espertos, teremos que estar em aviso, despertados para outros sinais que com certeza irão aparecer. A espiritualidade, meus amigos, minhas amigas, afinal, o que é, como desenvolver a espiritualidade? Aqui, como o termo espiritualidade tem sido muito usado com muita frequência hoje em dia, mas afinal há muita gente que está tão a leste do paraíso que não sabe exatamente esse parâmetro da espiritualidade, o que exatamente significa e como isso se relaciona com a nossa vida, a vida de cada um. Muitas pessoas gostam de dizer que são pessoas espiritualizadas. Outras gostam de dizer que são pessoas médiums, pensando que isso fará a diferença, mas, no geral, provavelmente para que os outros saibam que não são materialistas ou superficiais. No entanto, a espiritualidade tem uma profundidade bem maior no seu significado e cada um vai defini-lo à sua maneira. Mas eu, neste vídeo, irei dar falar algumas pistas, algumas coisas para vivenciarmos a espiritualidade sem misticismos, porque a espiritualidade não tem nada de misticismos ou até credos religiosos. Afinal, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, tradicionalmente, ser uma pessoa espiritual ou espiritualizada significava ter um apego aos valores religiosos ou questões do espírito, não é? Ao invés de interesses materiais ou mundanos. Porém, mais recentemente, o significado passou a alcançar níveis mais elevados de consciência, onde se utiliza práticas de meditação, yoga, reiki, meditação, entre outras práticas similares. A espiritualidade é melhor pensada como uma dimensão sem limites da experiência humana. Algo que não está aberto a metodologias normais de investigação científica. Não pode ser definido ou fixado. Então, como? Afinal, compreender o seu verdadeiro significado. A espiritualidade pode ser pensada como o ingrediente ativo
das principais religiões do mundo, mas ela não cabe somente dentro da religião, na minha visão, claro. Considero a espiritualidade como um estado em que estamos conectados a Deus, à natureza, uns aos outros, e a parte mais profunda, enraizada em cada um de nós mesmos. Então, afinal, por que é tão importante a espiritualidade? É importante para que possamos funcionar plenamente em todos os aspectos de nós mesmos. Devem ser equilibrados a nossa mente, o nosso corpo e o espírito. Precisam estar em harmonia uns com os outros. Não podemos nos conectar no material e negligenciar o espiritual. Pois é, as pessoas, o ser físico, podem pensar que ser uma pessoa espiritualizada às vezes é difícil e exigente, mas na realidade não é verdade. Vocês, cada um de vós que me ouve, podem experimentar a espiritualidade quando gostam, por exemplo, de ouvir uma bela música, ao olhar para uma incrível obra de arte, ao ler um livro, um poema inspirador. É espiritual. Quando cada um de nós está imerso e obtendo dele, do nosso gosto, o prazer, porque ele toca a nossa alma e nos conecta a cada um de nós ao artista e à própria criação de Deus. Então, como é, afinal, como é ter espiritualidade? Meus amigos, minhas amigas, cada um de vós experimentam momentos espirituais quando caminham pela floresta e se conectam com a natureza, por exemplo. Caminham ao longo de uma bela praia, quando veem o pôr do sol, ou quando, inclusivamente, ao som de uma música, acalmam a vossa mente. Independentemente de onde estejam, vocês podem experimentar uma conexão espiritual com os outros, mesmo quando trabalha em conjunto para alcançar um objetivo comum, como, por exemplo, angariar fundos para ajudar os necessitados, praticar um desporto de equipa, fazer parte de uma banda musical, uma orquestra, ou seja, qualquer coisa que envolva trabalho em equipa e cooperação com outras pessoas. Quando estamos em sintonia com Deus, a natureza, o outro e a nós mesmos, estamos sendo espirituais ou agindo com espiritualidade. Há tantas maneiras maravilhosas que podem fazer e aproveitar o tempo para nos conectarmos. Mas, infelizmente, desperdiçamos, não é? Pois é. Então, afinal, como desenvolver a espiritualidade no nosso dia a dia? Eis aqui algumas dicas que parecem simples, mas que fazem toda a diferença. Se realizado, claro, com frequência. Primeiro, como eu já disse, tire um tempo para si, para cada um de nós, 5, 10, 15, 30 minutos diários. Rejuvenesçamos o nosso espírito e nutramos ouvindo uma música relaxante, calma, tranquila. Leia livros que nos inspirem. Traga até cada um de vós o conhecimento. Ajude aqueles que precisam da sua ajuda. Quando vocês ajudam alguém, vocês se conectam automaticamente melhor com o resto da humanidade. Pratique a gratidão. Há tantas coisas
pelas quais nós podemos ser gratos na vida. No entanto, a maioria das pessoas focam apenas nas dificuldades do dia a dia para reclamar. Reserve, meu amigo, minha amiga, reserve um tempo para refletir sobre tudo o que cada um de vós tem e pode com certeza agradecer. Agora mesmo, agradecer a Deus, a Jesus, à espiritualidade. Reconheça o quanto somos afortunados por termos uma família, amigos, por termos oportunidades infinitas de vivenciar uma realidade diferente. Pratique a atenção plena, torne-se de coração consciente do seu ambiente, esteja ciente de si mesmo dentro do seu ambiente, da sua atmosfera, dos seus problemas, das suas dificuldades. Aprecie as cores e os cheiros da natureza ao seu redor. Aprecie a sensação da chuva caindo, por exemplo, sobre o seu nariz e o vento, por exemplo, soprando no seu rosto. Essas pequenas coisas o colocarão a cada um de vós em um estado revitalizante e tranquilo de consciência. Expresse. Se você ainda não se dedica a atividades artísticas ou expressivas, por exemplo, aprenda a dançar, a cantar, a tocar um instrumento musical ou fazer aulas de arte. Eu sei tocar um instrumento, muito bem, campainhas de porta, o resto, mas faço outras atividades. Fazer isso coloca cada um de nós em contacto com o lado criativo do nosso cérebro, que é o lado direito. Todos nós precisamos equilibrar os aspectos lógicos e lineares de nós mesmos. Pratiquemos, meus irmãos, minhas irmãs, pratiquemos afirmações positivas. Temos a liberdade de contemplar e emitir palavras que nos fazem sentir bem. Escolhamos elogiar a si mesmo, por exemplo, e afirmar o que deseja de melhor no mundo, pois desta forma criará um mundo melhor dentro de cada um de nós. Faça afirmações com frases positivas no presente e a sua mente com certeza entenderá que já recebeu o que deseja de melhor para si. Isso traz bem-estar e lhe move em direção ao seu objetivo. E aqui temos a parte chata, não é? Sempre tem uma parte mais chata, aborrecida, que é a parte, mas que é muito importante, que é o estudo, é o conhecimento, é a prática, é a conexão com o mundo espiritual, que esse conhecimento, essa prática, modifica a nossa forma de pensar e de agir. Então, aprenda sobre a sua mente humana, a filosofia e tudo o que lhe desperta o desejo para refletir, porque irá, com certeza, ajudar muito a ser uma pessoa mais equilibrada em todas as situações espirituais. Estar presente no agora e cultivar, porque a espiritualidade contribui grandemente para a nossa alegria e felicidade diária, em geral. Nunca é tarde demais para se desenvolver ainda mais e aproveitar os seus recursos e benefícios. Meus amigos, minhas amigas, desta forma, sabem,
o mundo espiritual, ou seres etéricos, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, o nosso guia espiritual, os seres etéricos se conectam muito mais facilmente com cada um de nós. Mas temos que ter dedicação e trabalho constante e uma vigilância, porque tudo o que os desvie desses parâmetros, dessas afinidades, dessas sintonias, larguem até melhorarem a vossa essência e condição. Meus amigos, minhas amigas, desejo a todos uma boa sorte nas entradas das grandes esferas espirituais. Hoje, início de semana, desejo a todos uma linda e abençoada semana, agradecendo a Jesus, Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, aos nossos mentores espirituais, guias espirituais, anjo da guarda, por este momento e por a proteção de todos nós. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos, boa sorte nessas entradas nos mundos etéricos. Graças a Deus.